Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que você esteja conseguindo já acompanhar um pouquinho daquilo que a gente tem trabalhado, né, desde a semana passada. E hoje nós vamos dar uma aprofundada um pouquinho mais nessa questão do argumento, da construção argumentativa. É algo essencial, gosto de frisar isso demais, é algo essencial para a produção do nosso texto. Tá certo? Nós vamos estar caminhando aí ao longo das semanas, né, no desenvolvimento do texto, né, argumentativo ou dissertativo argumentativo. Então a gente vai estar passo a passo, né, de pouco em pouco, construindo as principais partes do nosso texto. Mas isso só vai acontecer de uma forma, né, de uma forma bacana, de uma forma legal, se a gente conseguir entender bem essa estrutura do argumento. E hoje nós vamos dar uma acelerada, uma aprofundada em alguns aspectos, beleza? Então eu começo te perguntando, você lembra o que é um argumento? Né? Espero que sua resposta seja sim, como o nosso bonequinho aí está dizendo. Tá? Então o argumento a gente viu que é uma construção que vai além da nossa opinião. Então, se eu tenho uma construção argumentativa, ou seja, eu tenho uma manifestação de opinião que foi atrelada, que está aliada, né, que foi fundamentada com uma outra ideia, que eu vou pesquisar em fontes, né, que eu vou trazer, né, de outros lugares para sustentar, para embasar a minha opinião. Aí essa junção da minha opinião mais, né, a justificativa, os esclarecimentos que eu vou dar para comprovar, para trazer validade à minha opinião, é o que, né, é o que nós chamamos de construção argumentativa. E foi isso que nós vimos na semana passada, no vídeo passado, nos exercícios que nós fizemos. Tá? Então eu gostaria que você lembrasse bem disso. E agora nós vamos dar uma avançadazinha um pouco mais. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui está uma definição, um conceito, né, do que é argumento para que você possa entender como é essa estrutura. Argumento, então, é essas sentenças, né, esse conjunto de sentenças, de períodos ou de proposições em que a gente organiza, né, essas sentenças num trecho, num parágrafo, de modo a gente conseguir produzir um raciocínio lógico conclusivo. Ou seja, quando eu estruturo as minhas frases, os meus períodos, as minhas sentenças dentro de um parágrafo, ou seja, eu quero que essa sequência, esse conjunto de sentenças, ela seja capaz de levar o leitor a produzir um raciocínio, a chegar a uma conclusão acerca da ideia que eu estou querendo transmitir. Tá certo? Então essa é a ideia de um argumento. São sentenças que eu organizo de tal forma, dou uma sequência, uma continuidade, né, uma progressividade, né, a elas dentro do meu texto, dentro do meu trecho, dentro do meu parágrafo, de maneira, né, a que ela produza um raciocínio lógico conclusivo. Ela me leve a chegar com algumas conclusões diante da minha estrutura argumentativa. Ou seja, então, para que o leitor seja então convencido, persuadido, né, da minha ideia que eu estou defendendo, é preciso que eu seja coerente e consistente. É preciso que tenha lógica, né, coerência, e que esses argumentos de fato sejam sólidos, sejam válidos, sejam consistentes, para que ele seja então persuadido, convencido, né, acerca da ideia que eu estou apresentando. Mais para frente, semana que vem, provavelmente, nós vamos começar a entrar no que é essa tal da tese, que eu já mencionei aqui, mas só para, né, aguçar os seus pensamentos aí, né? Ou seja, o que é a tese? Tese é a ideia que você está disposto a defender na sua argumentação. Nós vamos explorar isso ao longo das próximas, né, a partir das próximas semanas aí, tá? Então, é essa tese, é essa ideia que eu quero defender, que eu quero apresentar e justificar, é que eu preciso construir, para que eu consiga ter validade nessa minha ideia, eu preciso então ser capaz de construir essas sentenças e levar o leitor, né, se conduzir o leitor de forma que ele chegue ao raciocínio que eu gostaria que ele chegasse, tá certo? Construísse esse raciocínio lógico. Para isso eu preciso usar argumentos coerentes, sólidos, né, argumentos consistentes, argumentos lógicos e não, né, apresentar simplesmente a minha opinião ou argumentos frágeis, fracos, tá certo? Então, porque o que está em jogo é a ideia, é a tese que eu quero defender, tá bom? Sobre tese falaremos mais, né, na próxima semana. Então, vamos aqui agora a um exemplo. Tem aqui um diálogo entre uma mãe e um filho numa mesa de jantar. Vamos ver o que eles estão conversando. Né? O filho diz: por que eu preciso comer verduras e legumes? Então, ele pergunta, né, faz aquela pergunta que toda criança,
né, gosta de fazer para os seus pais na hora da refeição. Por que eu tenho que comer verduras e comer legumes? Né? Nenhuma criança gosta disso. A criança gosta de salgadinho, chocolate, iogurte. Né? Aí a mãe responde, para ficar forte, você está muito magro. Você percebe que a resposta da mãe, né, trouxe um argumento, né, para convencer o filho a comer verdura, a necessidade que ele tem de comer verduras e legumes, por que ele deve fazer aquilo. Porque se ele comer verduras e legumes, né, o que ele vai conseguir com isso? Ele vai ficar um menino forte e não, né, vai continuar esse menino magro. Porque magro, pela forma como a mãe colocou, é sinônimo talvez de que ele está desnutrido, de que ele está enfraquecido, de que isso não é bom, é algo ruim para ele. Mas se ele ficar forte por meio de verduras e legumes, isso vai mudar a situação. Então esse foi o argumento da mãe. Aí o filho, então, né, faz um outro questionamento para a mãe. E por que você está comendo só verduras e legumes? Entendeu? E por que você está comendo só verduras e legumes? É a pergunta que ele faz. Primeiro ele pergunta o que ele tem que comer. A mãe responde. Aí depois ele pergunta, por que você está comendo só verduras e legumes? Aí a mãe diz, para emagrecer. Opa, peraí. A mãe responde que ela está comendo só verduras e legumes para emagrecer. E aí, o que acontece no último quadrinho? Dá um bug. Né? Da cabeça do menino dá um pane. Aí entra em curto-circuito, em parafuso. Por quê? Ué, peraí, eu tenho que comer verduras e legumes porque eu estou magro e preciso ficar forte. A senhora está comendo verduras e legumes e apenas isso é para quê? Não é para ficar forte, é para emagrecer. Então qual que é o problema do emagrecer? Será que emagrecer é uma coisa ruim? Emagrecer é uma coisa negativa, como foi apresentado no argumento da mãe? Percebeu aí que o argumento dela não foi sólido, não foi consistente, não trouxe validade, não trouxe credibilidade para a ideia, né, que ela estava querendo apresentar e defender para o filho, que é comer verduras e legumes nos deixa forte e ser magro é uma coisa ruim. Então o que nós temos aqui? Uma mãe que entrou em contradição. Uma mãe que, na hora de apresentar o seu argumento, né, se contradisse. Ou seja, ela apresentou uma ideia e depois ela foi contra a própria ideia que ela apresentou. Então ela não conseguiu convencer o seu filho. É só você olhar a fisionomia, a aparência dele, né, no último quadrinho aí da nossa tirinha. Por isso que é importante a gente entender em que consiste a argumentação. Não é apenas ter uma ideia, é como eu vou sustentar essa ideia. E aí eu preciso saber que eu preciso escolher bons argumentos. Eu preciso escolher boas, né, ideias para justificar o meu ponto de vista, para que eu não faça como essa mãe e entre em contradição. Então é só uma tirinha, uma coisa simples, uma situação comum do dia a dia que essa tirinha, que esse quadrinho representa, mas que mostra para a gente a importância de saber argumentar. Tudo beleza, queridos? Até aí? Vamos a mais uma tirinha aí, um quadrinho para a gente poder, né, fortalecer essa ideia aí da argumentação. Né? O menino responde, o menino pergunta, né? Ei, mãe, podemos sair para comer pizza essa noite? Então o filho pergunta, né, que é o Haroldo. Né, ele pergunta aí, podemos comer pizza essa noite? Né, então pizza é uma coisa que todo mundo gosta. Né, e aí a mãe dá a seguinte resposta para o menino, para o Haroldo. Não, nós comemos pizza na noite passada e além do mais é muito caro comer fora, né, comer fora de casa, sair para comer todo o tempo, então sai muito caro. Então a mãe apresenta um argumento para dizer para o filho por que eles não vão comer pizza, tá certo? Porque além de ter saído, né, na noite passada, ou seja, faz pouco tempo que eles saíram para comer, faz muito caro, preço muito alto, muito elevado, e eles não têm, a princípio, condições para estar comendo fora, né, de casa todos os dias. Aí o filho, o Haroldo, vai fazer uma outra pergunta, fazendo uma contraproposta, uma contra-argumentação, semelhante do que nós vimos no outro quadrinho. Então a senhora prefere estragar a noite cozinhando e lavando pratos ao invés de gastar uns trocados? Olha a ideia, a esperteza desse menino. Né? Então a senhora prefere, né, então estragar a noite cozinhando, lavando, ao invés de gastar uns trocados. Ele pega aquela questão financeira, da dificuldade do preço de ter que se comer fora todo dia, e mostra a partir de uma situação que a mãe vive provavelmente diariamente, todos os dias, que é cozinhar, lavar,
né, ter aquela vida ali, né, desgastante da dona de casa por conta de uns trocados, eu acho que os trocados que ela vai gastar compensarão muito mais do que a louça que vai lavar, do que o tempo que vai passar cozinhando, né, do que ter que fazer todo esse serviço doméstico de cozinha. Percebeu o que ele fez? Ele usou uma situação do dia a dia, né, que provavelmente causa tristeza, ou é ruim para a mãe, ou é dificuldade, ou deixa ela muito, né, preocupada, angustiada, nervosa, sei lá, que ela não gosta realmente de fazer, e usa isso em favor dele, porque o menino quer comer pizza. Aí no último quadrinho, a mãe já vem para o pai com aquela resposta pronta. Parece que estamos saindo muito para comer, né, pizza esses dias, é o que o pai diz. Aí a mãe, então, rebate. Se quiser preparar uma tigela de cereais, fique à vontade. Ou seja, a mãe abandonou a cozinha, não ia mais, né, para a beira do fogão cozinhar, e falou, se você quiser comer à noite, fique à vontade. Tem a tigela ali de sucrilhos, né, de cereais, né, dessas coisas ali. Né, porque o pai foi na mesma linha da mãe, dizer que estamos saindo muito para comer esses dias. Né? E aí, quando ela responde isso, né, o pai faz uma cara de susto, né, você pode perceber pela imagem aí, né, a cara de surpresa, né, do pai, né, quando ele fala, se você quiser uma tigela de cereais, aí o pai, porque não quer comer cereais, o texto não diz claramente, mas a gente consegue concluir e deduzir aí que ele vai novamente pedir a pizza. E aí a gente vê na última fala o Haroldo, né, já fazendo o seu pedido. O Haroldo quer anchovas triplas, tá certo? Ou seja, já era o sabor da pizza que ele queria. Ou seja, o Haroldo, por meio de uma argumentação, usando um fato do cotidiano para ilustrar a importância dela não ficar gastando tempo na cozinha, que às vezes um trocado, um dinheiro que ela vai gastar vai compensar o esforço que ela vai ter na cozinha, como isso foi fundamental para conseguir comer a pizza que ele queria. Aqui nós vemos, né, um menino que conseguiu argumentar e convencer a mãe e o pai a obter aquilo que eles estavam querendo. Perceberam aí o poder da argumentação? Então isso é algo que eu gostaria que você, né, pegasse bem para a nossa aula, para a gente conseguir entender legal essa ideia da importância da argumentação e, ao mesmo tempo, revisar aquilo que a gente estudou. Tudo certo? Agora vamos aqui caminhando, né, para a nossa, né, parte final do nosso vídeo. Logo, portanto, argumentar não é simplesmente opinar, dar uma opinião sobre algo. Né? A validade de uma opinião está no fundamento que você dá para ela. Aquela primeira tirinha lá, a mãe não soube dar validade à sua opinião. Tanto é que ela entrou em contradição e o filho não foi convencido, né, da importância de comer legumes e verduras. Já o Haroldo conseguiu, né, trazer fundamento, sustentação, tornar o seu argumento tão válido que ele conseguiu, né, que os seus pais, né, chegou, né, pela conclusão da tirinha, a gente percebe que ele conseguiu alcançar a sua meta, que era, né, convencer os seus pais a comprar pizza de anchovas triplas. Tudo bem? Então, saber fundamentar, saber utilizar, né, nesses elementos que vão sustentar a nossa opinião, são fundamentais para a nossa argumentação, porque essa é a essência do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, olha só, como é que a gente vai construir os nossos argumentos? Essa formulazinha aqui, eu queria que ou você desse print ou você anotasse no seu caderno, ou isso tem que estar gravado realmente na mente. Isso vai nos acompanhar o ano inteiro, como eu já falei no outro vídeo, reforço daqui nessa outra aula. Argumento é igual o meu fundamento, que é a minha fonte de pesquisa, é o que eu vou pesquisar para trazer validade para a minha opinião. Então, quando eu faço essa formulazinha, fonte de pesquisa, que é o nosso fundamento, mais a minha opinião pessoal, o meu ponto de vista, como eu enxergo, como eu encaro aquele tema, aquele assunto, aquela problemática, tá certo? Isso é nessa estrutura que nós vamos construir a estrutura do nosso argumento a partir de hoje. Toda vez que falarmos de argumentação, eu preciso ter esses dois elementos caminhando juntos, de mãos dadas. O meu fundamento, ou seja, a minha pesquisa, aquilo que eu pesquisei, que eu consultei, ou seja, isso aqui que eu trouxe, isso vai servir para fundamentar a minha opinião, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito sobre esse tema, tá certo? Ou vice-versa, você pode inverter essa ordem. Você pode colocar a opinião primeiro e a fonte de pesquisa, o seu fundamento depois. A ordem não vai ser determinante. O importante é que esses dois elementos caminhem sempre de mãos
dadas. Fonte de pesquisa mais opinião, ou opinião mais a fonte de pesquisa. O que é fonte de pesquisa? Eu repito, é o fundamento, é o que você vai buscar no conhecimento de fora, extra, para validar, para sustentar, para trazer, dar credibilidade à sua opinião pessoal, tá certo? Então é importantíssimo você observar isso, tá? Então nós vamos estar trabalhando aí com alguns elementos, por exemplo, dados estatísticos de pesquisas, né, que às vezes esses institutos de pesquisas fazem. Anota aí no seu caderno, dados estatísticos. Então, tantos por cento da população, né, tantos por cento dos jovens, tantos por cento das vacinas. Então, esses dados estatísticos, houve um aumento, houve uma redução no percentual de pessoas contaminadas, né, no índice de aprovação do governo. Então, essas fontes de pesquisa, né, de dados estatísticos, né, isso realmente é algo muito importante, muito interessante de você usar, porque isso vai dar validade. Você tem uma opinião sobre um assunto e você usa aquele dado para confirmar aquilo que você está querendo dizer. Isso é muito importante. Outra coisa que você pode usar é um fato histórico, um fato que já aconteceu ao longo da história. Você estudou uma disciplina escolar chamada História, tá certo? E os fatos históricos servem sim para validar. Um exemplo bem simples, que a gente vai, daqui a pouco nós vamos ler os exemplos, né, dois exemplos, 2 parágrafos, né, argumentativos. Mas, por exemplo, nós estamos no tempo de vacinação contra a Covid. Estamos numa época em que pessoas acreditam em vacina, outros não acreditam. Mas na história já aconteceram movimentos, né, que pessoas também tiveram essa crise, essa dúvida se acreditam ou não em vacina, em vacinação, né, das pessoas, como a vacinação como algo que pode resolver. Então, se você souber que no início do século XX houve uma revolta no Rio de Janeiro chamada Revolta da Vacina, e você estudar um pouquinho daquele evento, você vai perceber que esse fato histórico pode justificar, pode confirmar a sua opinião sobre acreditar ou não numa vacina. Então, esse fato histórico pode servir ou para confirmar ou para contradizer a sua opinião, depende do seu interesse, né, na argumentação, e nós vamos aprender isso aos poucos, mas fato histórico, anota aí, além dos dados estatísticos, fatos históricos podem servir para confirmar como fonte de pesquisa, como fundamento para a nossa opinião. O que nós temos ainda que pode ser considerado uma fonte de pesquisa, um fundamento para a nossa opinião? Anote aí o terceiro no seu caderno. Tá? Nós podemos pegar notícias, reportagens, né, que ilustram, né, as situações do nosso cotidiano. Notícias, reportagens, né, que repercutem, que têm grande, né, alcance, que a gente fala que bombam aí, que na sociedade, entendeu? Que você vê na mídia com grande ênfase, com grande destaque, elas podem servir para dar validade à sua opinião. Se você tem uma opinião sobre um determinado assunto, e uma notícia que foi dada recentemente, que repercutiu, que teve um grande alcance, que bombou aí, essa notícia, essa reportagem de grande veiculação na mídia, que se aproveita muitas vezes, né, dos fatos do cotidiano, ela pode sim ser usada para trazer validade e credibilidade. Notícias e reportagens servem para ilustrar, para comprovar a nossa opinião. Estou te dando aqui agora dicas do que você pode ter como fonte de pesquisa, tá certo? Outra coisa, já viu que é muito normal quando você assiste reportagens, pessoas falarem sobre, os especialistas dizem, os especialistas falam que é importante, entendeu? Então eles vão citar infectologistas, nesse contexto de pandemia, né? Estou usando isso que está no seu dia a dia como ilustração. Então, os infectologistas, os médicos, os professores, pesquisadores das universidades, ou seja, da Fiocruz, do Butantan, mostram o quanto é importante medidas de fechamento de comércio, de lockdown, e eles usam as palavras desses especialistas para justificar uma opinião de que é preciso ter lockdown, ou de que não é preciso ter lockdown, de que é preciso, né, vacinar as pessoas, entendeu? Então, ou seja, essa citação de especialistas, de pessoas de autoridade, anote aí, ó, citação de pessoas de autoridade, né, ou especialistas no assunto. Isso também é um forte elemento de pesquisa, de fundamento. Por isso, quando você assiste noticiários, você vai ver que sempre se fala os especialistas, os infectologistas, os pesquisadores, os cientistas e assim por diante, os institutos de pesquisa, tudo isso por quê? Porque por serem autoridades no assunto, vão dar credibilidade para a sua opinião, tá certo? Então isso é um ponto bacana aí. Então nós falamos de dados estatísticos, nós falamos de fatos históricos, nós falamos de
argumentos de autoridade, falamos, né, que esses elementos são elementos que vão fundamentar o nosso ponto de vista, tá certo, queridos? Então, fique atento a esse. Depois eu vou colocar lá, tanto no grupo do WhatsApp quanto no Classroom, esses elementos que podem ser considerados como fonte de pesquisa. Estou só citando aqui para vocês, para que vocês sejam capazes de já começar a entender como é que funciona. Então agora, para concluirmos, nós vamos ler 2 parágrafos e analisar a estrutura argumentativa desses 2 parágrafos e assim você, né, entender como que nós vamos construir, ou começar, né, iniciar a construção do nosso parágrafo argumentativo. Então olha só esse primeiro exemplo aqui. Na atualidade, infelizmente, o mundo ainda presencia atitudes preconceituosas e intolerantes que levam pessoas a sofrerem por conta da cor da sua pele, etnia ou até religião. Ponto final. Esse primeiro período, essa primeira frase dentro do parágrafo, lembra que eu falei que a argumentação é uma sequência de sentenças, é a organização de sentenças de modo a levar o leitor a produzir um raciocínio lógico, chegar a uma conclusão acerca de uma ideia? Então o que acontece? Nesse primeiro período que ele construiu, né, nesse parágrafo, né, na elaboração desse parágrafo, ele manifesta a sua opinião acerca de atitudes preconceituosas e intolerantes que ainda, infelizmente, ou a marca de opinião, infelizmente, atualmente ainda existe no mundo. Né, pessoas que agem de forma preconceituosa e intolerante. E isso leva ao sofrimento de pessoas, seja pela sua cor da pele, seja pela sua etnia, seja o local de nascimento, de onde a pessoa provém, ou até mesmo uma questão religiosa. Então, quando ele apresenta esse primeiro período, ele está claramente, por meio do infelizmente, por meio de preconceituosos e intolerantes, ele está com essas palavrinhas marcando ali como ele enxerga o mundo atual diante da atitude de algumas pessoas e diante do sofrimento de outras, tá certo? Então, na atualidade, infelizmente, o mundo ainda presencia atitudes preconceituosas e intolerantes que levam pessoas a sofrerem por conta da cor da sua pele, etnia ou religião. Ponto. Esse primeiro período serviu para apresentar. Essa primeira frase serve então para mostrar, apresentar para a gente qual é a visão de quem elaborou esse texto, tá certo? Mas só opinião é argumento? Não, nós vimos que os períodos, as sentenças, têm que me levar a chegar a uma conclusão. Para isso agora, eu preciso sustentar o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é de mostrar que isso é uma coisa ruim. Infelizmente, pessoas agem com preconceito e intolerância e fazem outras sofrerem, tá certo? Aí olha só como é que então ele faz essa conexão, essa ponte entre a sua opinião e o fundamento. Lembra da fórmula? Opinião mais fundamentação, isso constrói a minha argumentação. Até rimou, né? Então até rimou. Opinião mais fundamentação é igual a argumentação, tá certo? Então, ó, situação semelhante ao quê? A isso que eu vejo hoje, na atualidade, situação semelhante ocorria na época da Segunda Guerra Mundial. Algo parecido, na mesma direção, semelhante, ocorria na época da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, ó, 1945, nessa época aí. Então ele foi buscar lá num fato histórico algo que se parece com a realidade que ele vê hoje, que infelizmente ele vê hoje em dia. As atitudes preconceituosas e intolerantes que levam outras a sofrerem. Então ele vai mostrar situação parecida, algo semelhante, na mesma direção. A gente via, né, acontecia lá na época da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Em que a Alemanha nazista, liderada por Hitler, exterminou milhares de judeus por considerá-los uma raça inferior. Então nós vemos a atitude do nazista Hitler, né, na época da Segunda Guerra Mundial, que exterminou, massacrou, matou milhares de judeus simplesmente pelo fato de considerá-los uma raça, ou seja, pela etnia, né, uma raça inferior, e que somente os arianos, ou seja, aqueles de pele branca e aqueles genuinamente brancos, eram dignos de viver bem. Essa foi a atitude do Hitler. E o que ele fez? Ele foi lá no fato histórico buscar algo que confirma uma atitude que nós temos hoje. Então ele fez essa associação entre o presente e um fato histórico. E assim ele traz validade para a sua opinião. Ou seja, infelizmente o que a gente vê hoje não é um fato que ocorre só hoje. Isso já aconteceu em outros momentos da história. A exemplo do que nós vimos na Segunda Guerra Mundial com Hitler em relação ao massacre provocado e praticado sobre os judeus.
por considerá-los inferior. Percebeu? Quando a gente constrói o argumento, o segundo período, a segunda frase, então, serve para trazer o quê? O meu fundamento, baseado num fato histórico. E ele vai o quê? Sustentar, ele vai trazer credibilidade para a minha opinião. Ou seja, quando a pessoa lê essa sequência desses dois períodos nesse parágrafo, o que ela está percebendo? Opa, o autor tem uma opinião, ele acha triste, ele acha ruim, né? Ele tem uma visão, ele não gosta de como as pessoas agem com intolerância e preconceito hoje em dia. Só que isso não é algo só, né, dos tempos modernos, da atualidade. Isso é algo que vem também desde muito tempo e há fatos históricos que mostram essa mesma atitude, infelizmente. Percebe como ele sustentou isso? Então, esses dois períodos foram construídos numa sequência, colocados de tal forma dentro do meu parágrafo, de maneira a levar o leitor a entender como é triste, como é lamentável essas atitudes preconceituosas e intolerantes que levam pessoas a sofrer por causa da cor da pele, da etnia ou até da sua religião. Beleza, queridos? Então essa é a ideia da construção argumentativa. Ou seja, ele levou dois períodos, usou dois períodos, usou, né, no início do segundo período, uma expressão para fazer essa conexão, esse gancho, ou seja, situação semelhante, ou seja, algo parecido com o que a gente vê hoje, a gente via também na época da Segunda Guerra. Então ele usou essa expressão, situação semelhante, né, para fazer justamente a ligação, a conexão, para dar essa continuidade de uma ideia anterior com uma ideia posterior. Isso é fundamental na hora de construir o seu parágrafo. E por último, né, vamos a mais um exemplo para ficar bem claro e bem solidificado. Tá? Então o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é fundamental. Se estivéssemos em sala, nós faríamos, né, teríamos até mais tempo para fazer isso. Né? Então vai com calma aí, tudo certinho, não reclama não. Né, e olhe pelo lado positivo, né, que nós estamos aí caminhando aos poucos no nosso... nossas aulas, no nosso trabalho. Ok? Então vamos lá, mais um parágrafo para a gente poder pegar a mesma ideia. No filme Histórias Cruzadas, podemos perceber as angústias vividas por uma empregada negra que passa por diversas situações deprimentes e sofre um tratamento humilhante de sua patroa, como, por exemplo, não poder usar o banheiro da casa. Ponto. Quando a gente lê esse primeiro trecho aqui, nós não temos agora uma opinião, tá certo? Nós temos uma menção a um filme, a uma produção cultural cinematográfica, né, que é um filme aí, né, muito bom por sinal, chamado Histórias Cruzadas, vale a pena você assistir. E lembra que eu falei de opções de fundamento? Citei alguns, um que eu não citei, mas cito agora para você, é que elementos da arte, da cultura, né, das produções, sejam poesias, músicas, séries, filmes, obras de arte, esses elementos, né, culturais, artísticos, eles servem também como fundamento para a nossa opinião. E é o que ele fez aqui, ele citou de forma bem simples e resumida um fato, um evento do enredo desse filme, justamente para depois dar com isso validade para a opinião. Lembra que eu falei que a ordem não interfere? Você pode colocar o fundamento primeiro e a opinião depois. Mas se quiser, você pode colocar a opinião primeiro e o fundamento depois. Quando a gente vem, por exemplo, anterior aqui, ó, né, nós tivemos no primeiro período a opinião dele, e no segundo período o fundamento. Ele construiu o argumento, opinião mais fundamento. Mas quando nós temos aqui nesse segundo exemplo, o que nós temos aqui agora? O inverso. Por isso que eu falei, o importante não é a ordem. O importante é o quê? É esses dois elementos da argumentação caminharem sempre de mãos dadas, juntinhos, lado a lado. Tudo bem? Então agora ele começou a sua construção do argumento pelo fundamento. Pode isso? Claro que pode. Depende do seu interesse, da sua maneira de escrever. Isso é bem flexível. Você não pode separar ou esquecer um dos elementos. Eles têm que estar juntos. Tudo bem? Então, ele começa apresentando esse filme, né, o enredo desse filme, um trechozinho, né, do enredo, do sofrimento dessa empregada negra que passa por situações de sofrimento, de angústias, como não poder nem usar o banheiro da casa. Isso não é opinião de quem está fazendo esse texto, isso é algo que acontece no filme, é uma parte, é um spoilerzinho do que tem no filme. Agora, ponto final. Agora, olha o segundo período, a segunda frase do mesmo parágrafo, como consequência. Lembra lá do que é o argumento? Uma sequência de sentenças e proposições que estão organizadas de modo a levar o leitor a produzir um raciocínio, a chegar a uma conclusão. Então, o primeiro período, agora vamos para a segunda sentença, para o segundo período. Tais circunstâncias, essas circunstâncias,
né, de pessoas que sofrem, né, de pessoas que são tratadas de forma humilhante. Tais circunstâncias evidenciam-se também na sociedade atual. Você percebe que esse termo, esse trecho, tais circunstâncias, esses fatos, evidenciam-se também na sociedade atual. Esse pequeno trecho, logo no início da segunda frase, do segundo período, serve como gancho, como ligação entre a ideia que foi falada no primeiro período para a ideia que ele vai apresentar no segundo período, e esse gancho é fundamental, porque se você não coloca isso, as ideias ficam soltas, ficam jogadas. Tem que ter esse elemento de transição, de passagem, que vai fazer a conexão entre a primeira ideia da primeira frase com a segunda ideia da segunda frase. Esse elemento conector. Pode ser uma palavra, uma expressão, um trecho. O importante é que ele faça o gancho, a ligação entre o que vem antes, o que foi falado antes e o que será falado depois. Tais circunstâncias evidenciam-se também na sociedade atual. Ou seja, o que a gente vê no filme, né, o que a gente viu no filme, também é visto e está evidente, está claro na nossa sociedade contemporânea. Quando, de forma velada ou claramente, ou seja, escondido, camuflado ou à vista de todos, de forma clara, pessoas são rebaixadas ou excluídas nas suas relações sociais cotidianas, como no mercado de trabalho ou em ambientes de diversão. Então, qual é a opinião do autor desse texto? Que assim como ocorria no filme, na nossa cidade, nós também vemos isso, seja de forma camuflada, velada, seja de forma clara, quando olhamos para pessoas que são rebaixadas, menosprezadas, diminuídas ou até excluídas nas suas relações cotidianas, no seu dia a dia, como no mercado de trabalho, uma questão de emprego, ou em ambientes simplesmente de diversão, de entretenimento, tá certo? Então, o segundo período serviu para mostrar a opinião do autor desse texto, né, que mostra que a sociedade atual também é uma sociedade que, escondida ou de forma clara, rebaixa e exclui pessoas no seu cotidiano, em diversas situações. Tudo bem, queridos? Essa é a ideia do parágrafo argumentativo. Lembrando, opinião mais fundamento. Fundamento mais opinião. A ordem não importa. O importante é que eles estejam juntos, um ao lado do outro, com uma expressão conectora de gancho entre elas, para que elas consigam produzir uma argumentação que dê validade à minha opinião. Aqui no caso, o filme serve, o enredo do filme, né, esse fato sofrido por essa empregada no filme, ilustra, né, exemplifica o que a gente vê atualmente, claramente na nossa sociedade atual. Beleza, queridos? Essa é a nossa argumentação, tá bom? Então eu gostaria muito que você pudesse ter entendido isso, né? Uma coisa, assista ao vídeo devagar, tá certo? Com calma, pausando, e que você consiga pegar essas ideias aí, os exemplos, anotar as coisas que eu falei. Como eu disse, eu vou colocar no Classroom algumas maneiras, e no Classroom e no WhatsApp também, algumas maneiras da gente estar pesquisando e consultando. Onde eu vou encontrar esse fundamento? Como é que eu vou fazer para encontrar, seja em autoridades, seja em fatos históricos, seja em filmes, séries, letras de músicas, poesias, na arte, seja em fatos históricos, seja em dados estatísticos. Então a gente vai dar uma dicasinha para você, eu vou colocar algumas orientações na hora da produção da atividade. Tudo bem, queridos e queridas? Espero que você tenha entendido. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é necessário para a gente poder aprender. Tá bom? Então espero que tenha ficado tudo claro aí para vocês. Um forte abraço para vocês, fiquem na paz e até a próxima aula. Tchau!